Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Diego Pugliese. Comigo estão, como o Rodrigo pontuou, o Vitor Artioli e mais um pessoal da equipe Gantec. A gente vai falar bastante do Remote Work Insights, mas antes disso a gente vai fazer uma introdução sobre o Splunk, uma introdução básica, não vai levar muito tempo. A gente vai mostrar também algumas coisas práticas, umas dashes, e depois a gente vai para a parte do Remote Work Insights. Vitor, quer fazer alguma colocação antes da gente startar? Opa, não, ótimo, né? Bem importante essa parte que faremos da demo no final, mas fique à vontade para colocar algumas perguntas. Eu ficaria auxiliando o Rodrigo aqui nas perguntas e respostas ao longo da apresentação também, então, bora lá. Vamos lá. Como eu falei, pessoal, eu sou o Diego, eu trabalho com TI há pelo menos 15 anos, tive aqui 10 desses anos aí na área de segurança, implementando soluções focadas aí, firewalls, endpoints, DLP, segurança de e-mail, correlação de eventos, ciência e demais soluções. Eu vou contar um pouco da minha história com o Splunk, e eu sou não só entusiasta, sou um fã da solução. Eu espero que essa história agregue um pouco aí para vocês em relação ao que o Splunk significa para mim e o que ele pode trazer de benefício aí para todo mundo. A maior parte desse tempo que eu trabalhei com TI, eu não trabalhei com desenvolvimento. Né? Então, sempre muitos problemas a resolver, muito backlog. E não que isso seja uma desculpa, mas a gente acaba focando naquilo que é necessário no momento. Depois de um tempo, eu resolvi começar a aprender a mexer com dev, para pelo menos ter um entendimento dessas soluções, dos firewalls, dos switches, dos routers e demais soluções, para operar eles com mais propriedade. Né? Esse caminho de desenvolvimento ele leva para um entendimento melhor das soluções e dos problemas que você encontra ao caminho dessas implementações e operações de suporte. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe uma certa frustração. E a maioria dos dados que as soluções entregam para você, os dados de máquina, eles têm uma característica, ou eles são pobres no sentido de que eles não trazem todas as informações que você está buscando, ou quando eles têm todas essas informações, a performance deles é bastante aquém daquela que a gente considera uma performance aceitável. Né? O primeiro passo, quando eu encontrei essa realidade, foi tentar sanar esse problema de uma maneira, fazer um brute force no problema. Né? Então, aprendi um pouco de desenvolvimento, comecei a programar em Python, um pouco em C, e tentei desenvolver coletores e analisadores de dados para sanar algumas dessas dificuldades. A primeira coisa que eu encontrei de cara é que esse é um problema extremamente comum. Todo mundo tem problema para analisar logs e dados de máquina, é um problema complexo, muito mais complexo do que você imagina num primeiro momento, e bastante frustrante. Quem aqui já tentou identificar um problema de um Event Viewer de Windows, de AD? Quem já tentou ler um stack trace de Java sabe que o dado de máquina ele pode ser extremamente complexo e frustrante de analisar. Depois de um tempo aí que eu estava nessa jornada de desenvolvimento, de análise de dados, começando a entrar nesse mundo de data science, um amigo meu me ligou, falou, cara, encontrei aqui uma solução bastante bacana, eu acho que você vai gostar muito, eu nunca vi nada parecido aqui, você precisa ver o quanto antes, oitava maravilha do mundo. Eu sempre fui uma pessoa desconfiada, né? E no princípio eu coloquei uma resistência. Pô, mas por que eu vou usar algo que eu não consigo customizar? Não fui eu que criei, uma solução meio pronta, se eu posso customizar algo para atender exatamente as minhas necessidades, aquilo que eu quero. Tive essa resistência a princípio tal, mas de repente, novamente, né, depois de tentar muito, de gastar muito tempo escrevendo um monte de parser, um monte de front-end para gerar gráfico, não sei o quê, falei, cara, vou ver se está o Splunk. Na época eu estava trabalhando com dado de mercado financeiro, baixei lá do portal de FTP da BMF, né? E falei, cara, eu vou tentar fazer isso aqui no Splunk. Baixei lá o Splunk Trials, 500 MB por dia. Vamos ver como vai ficar isso aqui.
Foi assim uma revelação para mim, porque as centenas de linhas de código que eu tinha escrito para fazer o parse desses dados, para importar eles no database, para começar a explorar esses dados, em meia hora estava tudo pronto no Splunk. A partir desse momento, eu fui totalmente fisgado aí pelo negócio, pela solução, e, enfim, foi aí que começou essa jornada. Eu queria contar essa história, porque foi bastante impactante para mim, e sem sombra de dúvida, a solução que mais causou um impacto na minha vida pessoal e profissional até hoje foi o Splunk. Hoje, se eu tenho um problema, o meu primeiro instinto para fazer um troubleshooting, para tentar analisar algum tipo de dado, para gerar alguma informação, é subir uma instância de Splunk aqui na minha máquina virtual e falar, tá bom, me dá um exemplo aí, me dá um data sample do que a gente tem que olhar. Sobe no Splunk, faz umas análises, cara, o TTI, né, o Time to Information, é bem diferenciado mesmo. É um negócio que raramente você vai encontrar em outra solução, sem ter aquela fricção de deploy, de customização. A solução ela já é muito abrangente, ela é muito madura. Aliás, eu recomendo para todos vocês que tenham interesse tanto nessa área de análise, de correlação de eventos ou, enfim, estudo de dados em geral, baixa lá a instância free, 500 MB por dia, tem algumas limitações, mas é um ótimo exercício. Tem um tutorial bem bacana da própria Splunk para fazer, eles te dão uma massa de dados de demo lá, você importa no Splunk, te ensinam a fazer umas queries básicas e startar a utilização da SPL. Profissionalmente, eu já usei o Splunk para, por exemplo, análise de mercado financeiro, análise de evento de segurança, parte de CIEM, Enterprise Security, análise de negócio. Então, falando com sistemas de RP e databases de aplicações. E uma das coisas mais positivas para mim, até hoje, o total de vezes que não foi possível indexar e tratar algum tipo de dados no Splunk foi 0. Então, nunca me aconteceu de querer fazer algo no Splunk e não conseguir. Essa é uma das características que me faz realmente ser fã aí da solução como um todo. Sempre tem um jeito de fazer, sempre tem uma solução. A documentação é fantástica. Tudo que você imaginar que você precisa consultar de API, de comando, você tem lá na documentação. As opções elas são infinitas. Então, falando aí desde coisas comuns como dados de sistema, Windows, Linux, IoT, database de aplicação, dados de RP, você não tem limite no que você pode fazer no Splunk, que você pode correlacionar e gerar de inteligência. A outra coisa é a comunidade das pessoas que trabalham ou que são entusiastas de Splunk é fenomenal. Tem apps para tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Então, desde dash, falando de coisas atuais, desde dashes de estudo de propagação de Covid, a coisas mais mundanas, dashboards para tracking de indicadores financeiros, enfim. Tudo que você imaginar, alguém já fez um appzinho. Então, recomendo aí dar uma olhada lá na Splunk Base, para vocês verem a abrangência do negócio, realmente um negócio legal. Um último ponto aqui, antes da gente startar as apresentações de fato. Tirando esse conteúdo que eu acabei de falar aqui com vocês e as apresentações que já estão prontas, a maioria do que vai ser apresentado é orgânico. Tá? Então, vou acessar os consoles de demo aqui, através do portal da Splunk de parceiro, do Oxygen, e fazer umas queries e fazer umas demonstrações. Então, se houver algum tipo de fricção, nesse momento eu já peço desculpas antecipadas. Tá? A ideia é falar e depois mostrar o negócio funcionando. Então, eu dividi aqui em 4 temas. Tá? Vou fazer uma introdução do Splunk, que é uma apresentação rápida, 5, 6 slides. Depois vou fazer uma demo do que é o SPL, que é a linguagem, são os blocos de construção, chamar assim, da casa do Splunk. Eu considero mais uma nave espacial, mas uma analogia boa, a casa é uma boa analogia também. Terminada essa parte de introdução e esse demo, a gente vai partir realmente para essa parte aqui que eu estou mostrando, que vocês estão vendo aqui na tela, que é o RWI, o Remote Working Sites, que é um esforço recente, mas não tão recente, que a Splunk fez para se adaptar a essa nova realidade de trabalho remoto.
Então, no sentido de auditar e ver como estão sendo utilizados esses recursos de trabalho remoto pelas corporações. Depois dessa introdução da RWE, a gente também vai fazer uma demo online dele aqui. E durante qualquer uma dessas etapas, se vocês tiverem alguma dúvida, tem a sessão de perguntas e respostas aí. O Vitor e o Rodrigo eles vão auxiliar, vão encaminhar qualquer pergunta aí que vocês tiverem. Esse aí é meu e-mail, o e-mail do Vitor. Fiquem à vontade, por favor, para entrar em contato e fazer qualquer solicitação ou perguntar, tirar qualquer dúvida. Então eu vou partir agora para aquela parte de introdução ao Splunk. Para isso eu vou usar uma outra apresentação, que é uma apresentação simplificada. E a ideia aqui é só falar o que é o Splunk, como ele funciona, para que ele serve. Tá? Imagino que a maioria de vocês aqui já tem essa visão, mas para quem não tem, pode ser algo interessante. Então, vamos lá. O que é o Splunk, o que é Machine Data, o que é Big Data? Tudo que é dado gerado por máquina é o que a gente classifica como Machine Data. Então, desde o termômetro que está conectado na rede, que gera um dado, os servidores, os no-breaks, qualquer coisa que seja gerado por uma máquina, a gente classifica como Machine Data. E junto com Machine Data veio o Big Data. Ou seja, está tudo conectado, qualquer dispositivo tem IP e reporta para alguém, manda log para cá, para lá. O volume, a diversidade, os tipos e as correlações que você faz entre eles e você encontra, e a inteligência que você consegue gerar desses dados, tudo isso está relacionado, está dentro aí do termo Big Data. Então, o Splunk é uma solução que atua diretamente com Machine Data e com Big Data. Tentando dar um exemplo aí mais claro, o Splunk ele é um tipo de funil, um concentrador, onde eu pego dados de N dispositivos, fontes, jogo tudo nele, e com isso eu consigo gerar algumas aplicações para esses dados. Né? Principais casos de uso, eu diria que com o que a gente vai lidar mais? Aplicações, então, tanto para fazer avaliações, do tipo como minha aplicação está operando, fazer um capacity planning, qual que é a experiência do usuário, enfim. Tudo isso tem muita coisa dentro do Splunk para auxiliar nesse tipo de análise. Parte de operações de TI, como é que está a saúde do meu ambiente, como é que os meus dispositivos estão operando, enfim. A parte de IT Ops também, inclusive tem o próprio ITSI, que é um app premium da Splunk, que lida bastante com isso. Depois eu vou falar um pouco dessa questão de apps premium. Parte de segurança e compliance, cada vez mais as empresas elas adotam algum tipo de framework para soluções de segurança. E a gente está falando de NIST, a gente está falando de SOX, enfim, dependendo da área, o RIPA, saúde, enfim, dependendo da vertical. Você tem que adotar certas normas e não só adotá-las, mas garantir que você está cumprindo elas. E aí o Splunk também é uma ferramenta que trabalha muito bem com isso. A última parte ali é a parte de análise de negócio. Então aí a gente está falando de, cara, eu tenho um sistema fiscal, eu tenho o meu RP, eu tenho um Salesforce para força de venda. Cara, o Splunk é um ótimo lugar para você consolidar todos esses dados e entregar a inteligência relacionada à análise de negócio. Quais são os frutos maduros aí que estão prontos para colher desse universo aí? A gente está falando de correlação de eventos. Eu tenho N sistemas ou N fontes de eventos e eu quero ter uma correlação entre eles para enxergar coisas que eu não enxergo hoje. Monitoramento e relatoria. Eu quero estar a par do que está acontecendo em tempo real no meu ambiente. Eu quero poder reportar isso tanto de uma maneira técnica como de uma maneira executiva. Parte de segurança e compliance, eu preciso auditar esses meus controles, eu preciso garantir que eles estão sendo cumpridos. Parte de automação de tarefas, nem sempre fica claro isso. O Splunk ele é uma solução de Big Data, de correlação de eventos, mas ele também pode tomar ações. Quando eu identifico algum tipo de evento, eu posso orquestrar alguma ação em cima disso. Inclusive, a Splunk tem uma solução de orquestração, o Phantom,
e é bem bacana o nível que você pode chegar. Dando um exemplo da área de segurança, que é aquela que a gente acaba atuando mais, eu identifico um evento crítico num firewall, eu correlaciono esse evento crítico com o Active Directory, identifico que uma credencial foi comprometida, o Splunk pode disparar um evento de orquestração, pode ser para qualquer solução dessas de orquestração, entra e bloqueia esse usuário na AD e desconecta essa sessão do terminal. Não só eu trabalho, como eu posso agir. Eu crio inteligência, mas eu posso agir em cima dessa inteligência. E a última parte, Analytics e Inteligência de Negócio. Quando eu consolido todos os meus dados de negócio num lugar só, fatalmente eu vou encontrar coisas que não eram claras, mas que agora elas se tornam claras por eu ter como apresentar esses dados num lugar só. Falando só um pouquinho de diferenciadores, eu acho que aqui cabe algumas observações. Tá? A arquitetura inteira do Splunk ela foi criada de maneira que ela escala horizontalmente para a informação sempre chegar em tempo real. Se eu estou olhando para uma dashboard, eu só estou esperando um trigger de um evento para gerar um alerta, ou se eu vou gerar um relatório, tudo isso sempre vai ser baseado em dados de tempo real. Não tenho tempo de processamento, não tenho que fazer uma query num banco de dados, não. O dado é sempre mostrado em tempo real. O escopo de dados que dá para adicionar no Splunk é diferente de qualquer outra solução. Tá? A ideia é realmente qualquer formato, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Eu posso coletar dados de máquinas de café que falam SNMP, de câmeras, de radar, de dispositivos, enfim. Realmente não existe um escopo pré-definido. Isso que, para mim, é um grande diferencial do escopo. Eu falei que o sistema de escalonamento dele é de uma maneira vertical e a ideia é realmente poder escalar isso desde gigabits até petabytes de informação. Ele foi criado para ser utilizado dessa maneira, então eu tenho vários sistemas para fazer indexação, vários sistemas para fazer busca, tenho múltiplos forwarders, e a ideia é que esse sistema seja equilibrado para garantir tudo isso. Né? Essa performance de mostrar sempre a informação em tempo real, qualquer tipo de dado, em qualquer lugar, e com uma performance que, sendo bem transparente aqui para vocês, uma das coisas que me empolga bastante na solução, está muito além de qualquer outra solução desse tipo. Tá? É notável para mim, é notória a diferença. Então, não para falar de outros sistemas, mas sei lá, você precisa quem trabalhar com tecnologia e foi determinada uma tarefa de fazer uma coleta, gerar um relatório de sistema de RP. Cara, você senta lá, faz a query e isso pode demorar horas. O Splunk sempre me assustou muito nisso. O negócio é muito rápido. A performance é realmente bem diferenciada. Um outro ponto bacana, para você começar a usar o Splunk, para você tirar benefício da solução, é um negócio que o pessoal chama de TTI, que é o Time to Information, o tempo até a informação. Então, a gente está medindo isso em semanas ou dias, tá? Nunca em meses, ou enfim. Eu implementei o Splunk, eu comecei a coletar os dados muito rápido, já vou ter dados acionáveis, já vou estar conseguindo tomar algumas ações baseadas naquelas coisas que eu integrei. A ideia é que essa informação seja compartilhada de uma maneira automática, então baseado em determinadas regras de negócio ou em condições de múltiplos sistemas, e eu quero compartilhar essa informação nesse formato com essas pessoas. A ideia é ter essas capacidades analíticas e de relatoria já num negócio só. Então, eu vou fazer a coleta, fazer o armazenamento, tratar as informações, gerar inteligência e reportar essa inteligência. Esse é o pacote completo do Splunk. Só falando um pouco de precificação, e aqui eu estou falando do Splunk Enterprise, apesar o Splunk Cloud também utiliza o mesmo formato de licenciamento. Tá? A licença mínima eu posso consumir até 1 gigabit de dados no dia. Vou fazer uma correção aqui, vocês me perdoem, mas não existe mais a licença perpétua. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade. Então nós temos aí a licença mínima de 1 gigabit por dia.
Eu tenho 500 MB se eu quiser usar num ambiente não de produção, mas num ambiente de teste. Pode entrar lá, baixar, o que eu recomendei lá no começo. Além dessas ofertas do Splunk Enterprise e do Splunk Cloud, só para deixar claro, o Splunk Enterprise ele vai ser, na maioria das vezes, on-premise. Eu compro a licença, eu faço deploy no meu ambiente de virtualização e começo a usar. O Splunk Cloud é um SaaS oferecido pela Splunk. Ambos são licenciados pelo consumo diário de gigabit. Além dessas duas ofertas, que eu diria que são as ofertas principais, eu tenho o que a Splunk chama de Apps Premium. Tem outros, esse aqui são os dois principais, tá? É o Enterprise Security e o ITSI. O Enterprise Security, eu estou falando de um CIEM. Então, é tudo isso que eu falei, toda essa plataforma Splunk, mas com regras de negócio, com regras de inteligência já criadas, focadas para a correlação de eventos de dispositivos de segurança. E o Splunk ITSI seria a mesma coisa, mas focado em inteligência para departamentos de TI. Esses apps também são licenciados pelo da mesma maneira ali, pelo consumo de gigabits diário, e eu posso adquirir eles em paralelo ou não. O Splunk Enterprise é uma solução totalmente standalone, e esses apps complementam essa solução. É interessante falar que esses são apps premiums, que eles têm um custo adicional, mas, na realidade, a Splunk ela tem um repositório de apps públicos, que a própria Splunk cria diversos apps para integração, e a comunidade também. É muito bacana o tanto de informação que você encontra lá, e eu estou falando da Splunk Base, eu já vou dar uma passeada por lá. Só para mostrar essa parte da Splunk Base. A Splunk Base são onde são publicados os apps da Splunk. Como eu falei, tem alguns apps proprietários e tem N apps públicos. Então, tudo que você imaginar de fabricantes, principalmente nessa área de TI, você vai ter um app já meio pronto. Vou fazer uma pesquisa aqui por Cisco, então, addon para Cisco ASA, addon de rede para dispositivos de rede Cisco, addon para o Cisco ISE, o Identity Services, enfim, para a controladora de wireless. A mesma coisa se eu pesquisar, por exemplo, Palo Alto. Então, eu já tenho aqui os apps da Palo Alto, que tem todos os componentes necessários para você já consumir esses dados e apresentar eles. Esses apps aqui, todos que eu mostrei até agora, eles são gratuitos. Tá? Tendo Splunk, você tem acesso a todos eles. Bom, exemplos aqui, Fortinet, ou Microsoft, desde Windows até Cloud Services, até Azure. Realmente um escopo muito complexo. E até, por exemplo, coisas de Covid. A Splunk lançou um dash que enfim, falar que é bacana, não sei se é o melhor termo, mas é interessante para você ter ideias e ver como podem ser explorados esses dados. E até dados de temperatura, enfim, tudo que você imaginar, alguém já pensou e já fez um app ali. E bom, se não tem um app, nada te impede de criar o app. Falei lá no começo, a documentação do negócio realmente é fantástica e a comunidade é muito bacana. Eu vou sair um pouco agora da apresentação. Essa foi a apresentação de introdução. E eu vou mostrar um pouco do Splunk na prática. Tá? Essa aqui é a interface do Splunk. Esse aqui é um ambiente de demonstração, com dados utilizados aí, que a Splunk disponibiliza para os partners. Essa é a interface do Splunk. Aqui eu tenho uma lista de apps. Esse demo que eu criei, ele é um demo de Palo Alto. Então, ele já veio com o app da Palo Alto instalado e com dados da Palo Alto. O Search and Report é o principal app, é o app base. Todos os deployments de Splunk têm acesso ao Search and Report, que é onde eu faço a exploração de dados. Eu vou fazer aqui uma breve demonstração do SPL. SPL é a Search Programming, é a linguagem de busca do Splunk. Como eu disse anteriormente, são os blocos que constroem as coisas no Splunk. Até para avisar previamente,
não necessariamente eu preciso saber SPL para trabalhar com Splunk, porque eu já tenho um monte de coisa pronta, através de apps, dashboards, e data models e search types para consumir qualquer tipo de dado. O SPL é se eu quiser me aprofundar ou criar algo novo no Splunk. Tá? Uma busca aqui, antes de startar, passar alguns conceitos básicos aqui. O Splunk ele usa um conceito de index. Cada index é um repositório de dados. Dentro desse repositório eu vou ter os eventos. E dentro desses eventos eu vou ter campos que são definidos por source types, ou por tipos de dados. Eu vou fazer uma busca aqui bem simples. Index igual qualquer, asterisco. Nas últimas 20, me traz todos os eventos que ocorreram nas últimas 24 horas. E quando eu estava falando de performance, eu estava falando daquilo ali. Eu digitei a minha pesquisa, eu dei Enter e os eventos se tornam aqui em tempo real. Quando você tem bastante experiência com transformação, você vê que isso não é a regra, é a exceção. Tá? Ele não fez uma query, ficou pensando e me respondeu, ele só me apresentou. Tá? Realmente um negócio bem bacana. Então, o index é o repositório de dados. Dentro desse index, eu tenho os eventos. Vou mostrar eles em formato puro aqui. Então, esses são os eventos que estão sendo enviados para o Splunk. Como eu falei, essa é uma demo de Palo Alto, então esses são os eventos de Firewall que estão sendo enviados para o Splunk. Se você notar, aqui na esquerda, eu tenho campos selecionados e campos de interesse. Então, por ter um app da Palo Alto que tem um source type já pré-definido, o Splunk entende esses eventos. Então, no que ele entende esses eventos, ele consegue, por exemplo, classificar os campos. Então, ele fala, olha, dentro desse evento eu tenho esses campos todos aqui. Tenho o device name, US1, 2, 3, eu tenho campos, por exemplo, como severidade, eu pedir a severidade do evento. Eu tenho campos, de que tipo que esse evento? É um evento de tráfego, é um evento de sistema, é um evento de configuração. E eu tenho um tipo de evento que ele chama de tag. Quando o Splunk cria uma tag ela é baseada num modelo de informação comum. Aqui são dados de firewall, eles poderiam ser dados de endpoint, dados de sistemas de segurança de e-mail, enfim, qualquer outro tipo de Active Directory. E esses mesmos eventos, eles teriam essa mesma tag. Então, a ideia de ter um modelo de informação comum, em vez de eu pesquisar aqui index igual a firewall, para os meus eventos de firewall, ou index igual a Active Directory, eu poder falar, olha, tag igual a authentication. E por aí eu já consigo ter uma ideia de como correlacionar os eventos de uma fonte com outra fonte, baseado nessa mesma tag. Só para não me adiantar aqui, voltar um pouco para aquela questão, então eu estava falando aqui de eventos de firewall, de vários tipos. Né? E aqui, pela própria interface, ele já me facilita muito para fazer a navegação desse tipo de evento. Então, eu vou filtrar um tipo de evento aqui. Eu vou pegar eventos de ameaça, são eventos bacanas de dar uma olhada. Falar, me filtra, me faz mais um filtro. Porque eu cliquei aqui em eventos de ameaça, ele já criou a minha query ali. Poderia ter escrito ela, mas eu estou usando a própria interface aqui para criar a query. Tá bom, então ele está me falando aqui que nós tivemos 43.458 eventos nas últimas 24 horas relacionados a ameaças. Bom, mas isso aqui é um visualizador de log. Até agora a gente não fez muita coisa. Vamos tentar gerar um pouco mais de inteligência. Né? Splunk, pega para mim esses eventos de ameaça. Eu estou olhando agora para o campo severidade. E me traz aí os top values desse cara. Já me gera ali, olha, você teve tantos eventos de informação, tantos eventos de severidade baixa, tantos de média, tantos de alta e tantos de crítico. Uma coisa que é legal no Splunk, eu vou aproveitar que eu estou aqui para mostrar, tá bom, eu gostei, essa visualização tá ok e tal, mas será que não era melhor usar um gráfico pizza? Não fica mais... Você passa o mouse em cima, vê a porcentagem, vê a contagem total de eventos para cada um deles. Só voltando aqui. Vamos fazer algo um pouco mais interessante. Eventos de informação, normalmente são registros. Olha, aconteceu tal coisa. Isso não é um evento
não é um evento de segurança, mesmo que ele esteja no índice de ameaça, ele só registrou alguma coisa. Eu vou excluir esses eventos. Olha, eu não quero a civilidade de informação. Eu quero só eventos que sejam ameaças de fato. Né? Mas essa é mais ou menos a lógica que a gente vai entregar. Então, nas últimas 24 horas, eu pedi os eventos que não são de informação. Falo, olha, me faz uma contagem desses eventos por severidade. E me trouxe lá, tantos de severidade baixa, média, alta e crítica. Isso não quer me dizer muita coisa. Né? O que eu posso fazer para tornar isso algo um pouco mais interessante? E se a gente fizesse uma contagem no tempo? Uma time chart desses eventos. Né? Eu quero a contagem desses eventos ao longo do tempo por severidade. Já me trouxe isso aqui, tá bom, mas isso não é muito visual, não é muito legal, né? Vamos fazer algo um pouco mais avançado. Então, em vez de eu pedir uma pie chart ou uma barra, na verdade eu vou querer barras. Você vê que ele plotou todos os eventos ao longo do tempo por severidade. Vou fazer umas customizações aqui. Eu não quero essa legenda aqui, eu quero essa legenda em cima. Eu não quero que ele coloque o axis aqui, para ficar mais bonitinho. Mais bacana, mas mesmo assim é um pouco difícil de fazer uma avaliação disso. Tá, e se a gente separar cada tipo de evento no próprio gráfico? Eu vou pedir para ele, olha, me faz um trellis layout, separa por severidade para cada um ter o seu gráfico. Não só isso, mas eu posso falar, olha, eu quero que todos eles tenham uma escala independente ou uma escala compartilhada. Eu não gostei dessas barras, vou trocar de barra para gráficos de área. Agora já ficou um pouco mais interessante. Então, nas últimas 24 horas, essa é a minha timeline de eventos críticos. Essa de altos, essas de baixo e essa de médio. Isso é uma informação bacana. Se eu tiver um spike de eventos críticos e altos, eu vou conseguir visualizar isso aqui de cara. Então, beleza. Essa busca que eu gerei, ela já me traz uma inteligência que pode ser um pouco acionável. O SPL, que é a base disso tudo, ele é usado principalmente, não exclusivamente, para algumas coisas. E essa aqui são as funcionalidades dele. Isso pode gerar um relatório, um painel de dashboard e um alerta. Eu vou salvar isso como um painel de dash. Vou chamar de Demo Dash Eventos Ameaça. E voilà, temos já uma dash com esses eventos. Eu só vou dar mais uma customizadinha aqui, para ver se eu deixo isso um pouco mais bacana. Então, o que eu pedi aqui para ele foi, ao invés de plotar isso num gráfico, me traz os valores e compara o momento atual com o momento anterior e me dá a porcentagem de variação entre esses dois momentos. Isso aqui já é um negócio... Eu só vou fazer mais uma customização, que eu gosto de customizações. Eu quero que você use umas cores aí. E a cor é por trend, troca o fundo. Beleza. Então, eu estou falando aqui para ele, isso aqui que eu fiz foi basicamente o seguinte. Me plota esses eventos numa timeline e me dá a trend deles. Se eles estão descendo ou subindo em relação ao momento anterior. Para cada uma das criticidades. Se eu ver aqui no crítico mais 200, mais 300%, é um bom indício de que tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa acontecendo no meu ambiente. Então, isso aqui é um negócio padrão, a gente sempre acaba usando em N soluções de segurança. Só para fazer mais umas buscas e agregar nessa dash, depois disso eu vou mostrar as dashes do app da Palo Alto, que elas usam o SPL, mas elas são muito mais avançadas do que isso aqui que eu estou mostrando. Tá? Então eu pedi para ele esse time chart de severidade. Agora eu vou falar, olha, eu quero saber, mas quais ameaças que foram, né? Olha, me faz uma contagem por ameaça. Eu quero saber quais foram essas ameaças nas últimas 24 horas.
E aqui eu vou pedir para ele usar uma boa e velha tabela. Fala, olha, teve DLL trafegando na sua rede, nunca é um bom sinal. Teve executável, teve flash. Temos alguns backdoor aqui. Enfim, eu vou falar, tá bom, isso aqui é um negócio interessante. Vamos supor que eu só queiro o top 10, tá? Me dá as top 10 das ameaças do meu ambiente. E salvo isso aqui novamente como um painel de dash. Naquela dash demo que eu criei ali. Um outro ponto, eu salvei a tabela, mas eu também quero como visualização. Salva lá na dash que a gente criou de demo. Então, quando a gente olha aqui agora, temos lá a contagem dos eventos por severidade ao longo do tempo. Temos as top 10 ameaças em formato de gráfico e em formato de tabela. Deixa eu dar mais uma customizadinha aqui. Eu sempre prefiro esse tema escuro. É bem bacana. Bom, então, pessoal, com 3 buscas, a gente já começou a dar uma cara para esse dado. Esse dado que era um monte de texto, começou a virar uma coisa mais acionável, monitorável. Então, se eu ver que alguma coisa está... Se eu ver uma ameaça nova aqui, eu já vou investigar. Se eu ver que um número de eventos high ou critical teve uma porcentagem muito maior do que no período anterior, isso aqui já vai ficar vermelho, já vou conseguir ver. E eu já tenho uma ideia de quais ameaças representam a maior, tem mais porcentagem dentro desse universo. Uma última coisa que eu vou agregar aqui, que é algo que é bem bacana. Então, dessas ameaças que não são informational, eu vou pedir, eu tenho um campo ali, só para demonstrar, onde eu tenho o quê? Client IP. Então, da onde que, qual a origem, né, do IP dessas ameaças. O Splunk tem um comando chamado IP location, onde ele olha no database, me faz um IP location nesse client IP, e aí ele já transforma esse evento. Ele transforma esse evento, ele vai me adicionar 2 campos aqui, um campo de latitude e um campo de longitude. Para que eu quero isso? Se eu quiser plotar eles num mapa, é assim que eu vou fazer. Faço a IP location e falo, olha, plota isso aí no mapa para mim, eu quero a contagem por país. Isso pode ser por país ou por região, por estado, por exemplo. Vamos ver como fica essa visualização. Então, a maioria delas, por esse ambiente ser de demo da Splunk, está nos Estados Unidos, a maioria delas está nos Estados Unidos. E eu salvo isso aqui lá na minha dash. Então, vamos ver como está ficando. Então, a minha demo dash de eventos de ameaça, classifiquei os eventos por criticidade, estou olhando a trend deles, estou olhando as minhas top ameaças, quanto que elas representam do total, e uma geolocation de onde elas estão vindo. Isso aqui é o mais simples do simples, tá, que eu estou mostrando. São os blocos de SPL que formam os painéis. Tudo isso aqui pode ser extremamente customizável. Tá? O Splunk tem uma linguagem própria, ele usa um layout, um Advanced XML, onde eu posso fazer N, enfim, qualquer customização imaginável. Tá? Se o Advanced XML não for o suficiente, eu posso ir no nível de JavaScript e modificar o que eu quiser. Quero trocar desde a fonte até como é desenhada a linha, ou o tamanho da porcentagem, enfim, qualquer tipo de coisa que você imaginar, a gente consegue fazer aqui. Só para mostrar um pouco, essa dash que eu criei aqui de demo, só para mostrar um pouquinho da SPL para vocês, que são aqueles blocos que constroem, né, a solução. Antes de mostrar as dashes do Palo Alto, eu só queria mostrar o seguinte. Então, eu criei blocos para dash até agora, eu quero mostrar só um alerta, para vocês verem as opções, né, o que é possível através de um alerta. Olha, toda vez que eu registrar um evento crítico no meu repositório de ameaças, quero que você gere um alerta disso.
E aí, dentro do alerta, eu também vou ter N opções, tá? Então, a primeira coisa, eu falo, olha, quero isso aqui, que você rode a cada hora, ou quero que você rode isso em tempo real, ou a cada 5 minutos, enfim, defino aqui o real time. Olha, quando aparecer um evento, cada resultado, o que eu consigo fazer com isso? Eu posso adicionar um alerta aqui no Splunk, salvar, falar, olha, salva o registro que você gerou esse alerta, eu posso mandar isso para algum outro lugar, mandar para o CSV, mandar para qualquer outro lugar, eu posso rodar um script, mandar um e-mail, fazer um post HTTP. O que é isso na prática? Detectou um evento crítico, abre um chamado no meu sistema de chamado para alguém tratar esse evento. Ou roda um script, o script é action.py, por exemplo. E aí, uma coisa bacana do Splunk é o seguinte, quando você roda um script, você pode passar o resultado da busca que gerou ele. Então, só para mostrar aqui. Hora, severidade, o nome da ameaça e da onde que ela veio. Gera uma tabela com esses eventos. Então, aqui, o último evento crítico que eu tive, 24/9 às 7 horas. Remote Memory Corruption Vulnerability, DCP aqui. Eu posso passar para esse script uma ou múltiplas dessas informações. Caso, por exemplo, um client IP. E aí, sei lá, esse script vai olhar e vai falar, esse IP está conectado em algum outro lugar? Derruba essa sessão. Então, é aí que tudo isso fica melhor, vai ser melhor aproveitado num sistema de orquestração. Então, um pouco da onde que a gente consegue chegar. Então, resumindo, voltando um pouco atrás. Tenho os index, que são os repositórios de dados. Eu tenho os tipos de dados, que é como o Splunk vai entender e classificar os campos e extrair os campos. Que são aqueles campos que eu estava mostrando aqui, campos interessantes e campos selecionados. Eu tenho os apps, que são conjuntos de tipos de dados e dashboards. Eu tenho a Splunk Base, que é o repositório da onde eu encontro esses apps e que eu posso fazer com eles. E todos aqueles que eu mostrei aqui, todos os principais players já vão ter as integrações prontas aqui. E eu tenho aquelas tags baseadas no modelo de informação comum para fazer a correlação com diferentes fontes de dados. Pessoal, isso aqui é uma introdução. O Splunk pode ser muito mais simples e muito mais complexo. Ele vai se ajustar à sua necessidade. Só um minutinho, deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui, alguma coisa, e a gente já continua. Feita essa introdução e essa demo básica, a gente vai para o tema principal aqui desse webinar, que é a parte do RWI. Então, o RWI a gente está falando é o Remote Working Sites. E o Remote Working Sites nada mais é do que um app da Splunk, desenvolvido pela própria Splunk. Então, lembra que eu falei da Splunk Base, onde a gente tem N apps para diversas aplicações? O RWI é mais um app. A diferença é que ele é feito pela própria Splunk, não pela comunidade. O que é o RWI e para que ele serve? Primeiro eu vou falar sobre o RWI e depois a mesma ideia. Né? Vou falar e depois vou fazer uma demonstração prática. Só fazer um adendo, já que está aqui o slide. Se alguém tiver interesse de participar da Splunk Conf, vai ser dia 20 a 21 de outubro. Bom, o RWI ele surgiu como uma resposta da Splunk para esse novo cenário de trabalho remoto. Tá? Então, tem muitas corporações precisando entender como que as pessoas estão operando remotamente, como elas estão usando os recursos, e ao mesmo tempo manter um determinado nível de segurança de auditoria em cima desse trabalho. Pensando nisso, para responder aí a essa nova realidade, a Splunk criou o Splunk Remote Working Sites, o RWI.
a ideia é que os times de TI e segurança consigam fazer a gestão dessas aplicações e monitorar a performance delas e tudo que é necessário para o pessoal operando de forma remota. Tá? Essa é a dashboard que ele está mostrando aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco lá no ambiente de laboratório. É a dashboard executiva, onde eu consigo bater o olho e entender o que está acontecendo ali no meu ambiente. A ideia é ter visibilidade em tempo real, e aí estou falando dos principais sistemas, né? Normalmente quando a gente fala de trabalho remoto, o VPN é um deles, as plataformas SaaS também, pode ser um Office 365, pode ser um Google Docs, pode ser um Jira, pode ser um Slack, enfim, qualquer plataforma de trabalho colaborativo. Né? O RW está parcialmente disponível desde de abril ali, ou final de março, começo de abril, e desde então ele vem sendo atualizado com novas fontes de dados. Então ele começou de um jeito, hoje ele já suporta uma enorme gama de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama com esses dados aí para vocês. Então o que é o RWI? Ele é uma coleção de apps, de TAs, como a Splunk chama, que são search types para entender diferentes tipos de dados de diferentes lugares. Então, eu posso estar usando a VPN da Cisco, como eu posso estar usando a VPN da Palo Alto, como eu posso estar usando a VPN de outro fabricante. As TAs, elas vão entender todos esses dados e vão ter um modelo de informação comum para esses dados, para eu poder, independente do meu sistema de VPN, entender quantas pessoas estão conectadas, de onde elas estão conectando, por quanto tempo, enfim. Eu consegui avaliar esses dados. Tá? Eles mandam várias buscas dessa que eu fiz de SPL, para você falar, se quiser ver tal coisa, dá uma olhada nessa busca. E as melhores práticas para essa coleção de inteligência é o que eles chamam de RWI. Tá? Eu não vou listar, eu não vou falar um por um aqui, porque senão vai acabar levando muito tempo, mas, por exemplo, o que eu falei ali, o que a gente tem de VPN? Então, VPNs de Cisco, VPNs de Palo Alto, VPNs de Checkpoint, do FortiGate, dos Scaler, da F5, enfim. Então, essas são as TAs que ele suporta hoje para VPN. De DLP, o que a gente tem? Tem Symantec, Fidelis, de Threat Hunting e Zero Day Malware. Temos essas TAs aqui. De Zero Trust Monitoring, temos essas TAs. Enfim, isso aqui vocês podem consultar se você acessar a Splunk Base lá, filtrar por RWI, você pode dar uma olhada em todos os tipos de integração que ele suporta para essas dashes. Tá? Ele segue aqui com as dashes aqui no PPT, mas em vez de mostrar aqui, eu vou mostrar direto lá na interface do Lab. Tá? Eu esqueci de mostrar o app da Palo Alto, então, antes de a gente seguir, só vou dar uma mostrada na carinha dele aqui. Então, aquelas buscas que eu estava fazendo, aquela dash que eu construí, na verdade, elas já têm todas prontas e muito mais bem definidas do que aquela que eu criei, onde eu tenho atividades de user behavior, de utilização de SaaS, de arquivo que está trafegando, conexão de VPN, ameaças de rede, de endpoint, SaaS, de e-mail, até auditoria quando foi aplicada uma configuração ou não. Tudo isso é pronto. Então, instalo o Splunk, instalo o app, jogo os dados do Palo Alto, eu já tenho toda isso aqui de visibilidade. Esse cara aqui ele me permite fazer vários drill downs, tá? Essas aqui são as ameaças. Eu tive um vírus aqui, 32 codec pack. Se eu clicar nele, ele já vai fazer o drill down e me trazer essa ameaça, por exemplo. Se alguém tiver interesse em qualquer demo nesse sentido, ou desse app ou de qualquer app, depois a gente pode conversar melhor. Saindo aqui da ideia do Palo Alto, indo para o RWI. Então, essa é aquela dash executiva que estava ali no PPT. Tá? Então, de cara aqui, o que eu estou vendo? Tenho 745 sessões de VPN ativa. Eu tenho 300 meetings de Zoom ativo. Qual que é o meu app principal hoje? Box.com. Eu tive hoje 17 usuários únicos acessando esse cara. Como é que foi a minha evolução de login de VPN ao longo do dia?
verdade, da última semana. Então, no dia 17 eu tive 99, no dia 18 eu tive 300, enfim, foi crescendo. Até setembro 23, 1055 e hoje 463. Quantos meetings de Zoom eu fiz? Eu estou mostrando o Zoom aqui, mas é aquela eu posso usar outras, posso usar Teams, eu posso estar usando o Webex, enfim. A ideia é ter uma visibilidade sobre as ferramentas que são utilizadas para o trabalho remoto. Isso aqui é a demo, mas ela poderia estar usando qualquer outro mecanismo. Quais foram os meus top apps? O que trafegou aqui dentro? Deixa eu fazer uma mudança aqui, não gostei desse gráfico aqui. Acho que ele não mostrou muita coisa. É até bom para mostrar. O negócio é bem flexível. Tá, não gostei muito disso. Traz a legenda aqui para cima. Estaca para mim isso aqui. Esse aqui já está um pouco mais informativo. Essa foi a minha utilização de SaaS por diária. Então, se tiver algum crescimento muito grande, ou se algum deles eu posso só passar o mouse em cima e ver se alguma teve um crescimento ou se ela diminuiu a utilização ao longo dos dias, isso eu posso usar para identificar problema, para fazer capacity. Não sei se eu posso salvar isso, não posso. Então, as aplicações como que elas foram utilizadas, o número de meetings, o número de logins de VPN, da onde que estão vindo esses logins. E uma característica, se eu quiser mais detalhe disso, é tudo um click away. Tá, beleza. Então eu tive esses meetings de Zoom aqui. Vamos dar uma explorada neles. Eu cliquei, ele já me levou lá para a área correta de videoconference. E aqui ele vai me listar. Olha, você tem 159 meetings ativos, 1.537 participantes no momento. Tem um meeting que já está ali em 2 horas e 18. A média dos seus meetings é de 23 minutos. E o mais curto foi 12. Aqui eu tenho aquelas mesmas contagens overtime. Então, se você olhar, tem meus unique meetings. E aqui, essa linha é o tempo médio deles ao longo do tempo. Se ele está aumentando ou diminuindo. E daqui eu posso tirar as conclusões que eu quiser. Né? Posso também gerar alertas. Olha, se passar de tantos meetings, às vezes eu uso uma solução, enfim, tem uma tarifa para o meeting. Se passar de 500 meetings, eu quero que você alerte tal pessoa. Esse tipo de informação. Quais são os devices que estão utilizando o Zoom? Tem 50% do parque de Mac, faz sentido. Uma boa 24% ali de navegador e o resto dividido entre Android, iPads e outros dispositivos Windows. Quais os tipos de meeting? Aqui eu tenho uma ideia dessa utilização. Né? Tá bom, mas eu quero ir mais fundo. Você me mostrou lá quantos meetings teve hoje, aqui são quantos estão ativos, eu quero ver de fato o que está ativo. Eu sempre tenho essa próxima camada. Tá? É muito assim que o Splunk opera. Então ele me trouxe aqui. Essa é a URL do meeting. Isso aqui é o evento, o meeting iniciado e o horário que ele foi iniciado. Todos esses meetings estão ativos. Se eu quiser entrar num deles, eu teoricamente, né, poderia só copiar e colar essa URL aqui. Eu vou mostrar um pouco de VPN. Então, a mesma coisa que eu fiz ali para os meetings de Zoom, eu quero saber da VPN. Ele já me leva ali para a dashboard de VPN. Ele fala, olha, nas últimas 24 horas, vamos aumentar esse período aqui. Não sei se ele tem dados antes da criação da instância. Olha, VPN teve acesso da costa leste, costa oeste e perto do Califórnia. Então, todos os Estados Unidos, tudo como esperado. Agora imagina se eu abro aqui, tem uma bolinha mais ou menos aqui. Na China, isso pode ser um problema. Eu não só classifiquei por país, ele provavelmente usando aquele comando IP location que eu mostrei lá para vocês, ele me mostra de onde foram essas conexões. E aí eu posso fazer um filtro em cima disso. Os logins por cidade, se teve alguma falha de login, os logins por país e a evolução de sucessos e falhas. Se tiver um alto número de falhas, eu posso estar enfrentando, por exemplo, um ataque de brute force. Se eu aparecer um outro país aqui com um número de usuários muito alto, pode ser um indicativo de vazamento de credencial.
E não só isso, mas eu tenho aqui o log, não o log puro, o log já tratado um pouco, para ficar um pouco mais legível, né? Onde ele me fala, tal horário, tal usuário se conectou com sucesso dessa origem, dessa cidade, desse país. Se eu fizer drill down aqui, eu acredito que eu vá para o evento puro, e nada mais é do que essas informações em formato de log. Isso aqui, o log puro, virou essa tabela, e essa tabela virou a junção de vários itens dessa tabela, virou esses dados mais visuais, essa dashboard executiva, entre outros. Eu mostrei a parte de VPN, a parte de conference, eu tenho também parte de apps, e, enfim, dependendo do meu ambiente, eu vou ter mais ou menos dados. Tá? Eu tenho a parte de autenticação, e aqui eu tenho outros datasets que eu poderia estar usando. Só para mostrar um pouco de autenticação, o legal de monitorar a autenticação no Splunk é que eu não estou falando só de login de um lugar só. Né? Falando de várias fontes diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os meus SaaS que eu uso na minha empresa. Então, eu uso o Zoom, uso o Okta, uso o Webex, uso o Slack e uso o Teams. E eu tenho uma taxa de falha e sucesso de login de cada um deles. Eu poderia gerar um alerta para, dependendo dessa taxa de sucesso, enviar um alerta para alguém. Todos os SaaS que eu tenho aqui. E aqui eu tenho o motivo das falhas. Deixa eu dar uma costada nesse gráfico. Bacana. Aqui. Então, esse aqui falhou o múltiplo fator do Google. A conta estava locada. Esses de lock de account é sempre bom investigar. E, novamente, tudo que você vê aqui de maneira visual, sempre tem a opção de fazer o drill down. Ou para ir para um evento, ou para ir para uma outra dash para estudar esse evento um pouquinho melhor. E aí ele me traz os eventos e a hora de registro. Pessoal, isso aqui encerra essa demo do RWI. Ele pode ir muito além disso que eu mostrei. Nessa questão de estudar como está sendo feito o trabalho remoto, capacity, tempo médio de sessão, quantas pessoas participam, quanto dura, quantas pessoas estão conectadas para o VPN, de onde elas estão conectando, os registros históricos dessas conexões. Eu posso ir muito além disso. Eu posso integrar N sistemas além desses que eu mostrei aqui. Tá? Mostrar um pouquinho da ideia, mas imagina que posso ir muito além. Tá? Então, eu estou falando lá de coisas colaborativas como Zoom, Slack, plataforma Google, Dropbox. Estou falando de containers de virtualização, falando de múltiplo fator de autenticação, posso integrar com o meu sistema que eu uso da Azure ou com o RSA. Os meus cloud services, então, como estão as minhas instâncias de AWS ou meus recursos que eu faço deploy na Azure. Eu posso consumir de outras soluções, de outros agregadores, falando do System Center, por exemplo, ou do Nagios. Eu posso consumir de outros indicadores, de outras soluções que fazem indicadores de performance, por exemplo, SignalFX, Dynatrace. E eu posso inserir qualquer outro sistema que eu queira nesse ecossistema. Pessoal, isso encerra o conteúdo, tá, da apresentação. Eu tentei fazer algo bem enxuto, mas bem focado. Então a gente passou pela introdução, viu uma demo básica, fez a introdução da RWI, viu uma demo básica dele. Eu encorajo vocês que se interessaram pela solução a entrar na Splunk Base e dar uma explorada no material. E aqueles que quiserem fazer um teste prático, vocês podem baixar o Splunk lá direto no site da Splunk e solicitar uma demo para a gente. Maravilha. Se alguém tiver... Opa, Rodrigo. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Sim, sim. Enquanto eu faço as considerações finais aqui, o chat está aberto, gente, para colocar perguntas aí que vocês tiverem, ou se
Se não tiverem nenhuma dúvida agora, os e-mails estão à disposição, né, para a gente poder atender vocês e poder apoiá-los aí na experimentação do produto, vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o que são os remote work. É uma ferramenta extremamente importante quando você fala de visibilidade, né, nessa escala que nós estamos de trabalho é totalmente remota, né? Agora as empresas vão começar a voltar para suas operações, ainda a gente está muito longe de uma normalidade. E a ferramenta ela não traz somente visibilidade para a segurança, mas como também para a produtividade, né? Vocês viram aí com diversas possibilidades de utilizar as integrações de dados para monitorar a produtividade dos colaboradores, né? Como é que está o engajamento aí do time no dia a dia da operação. Bom, não há nenhuma pergunta aqui, mas a gente continua à disposição para poder atendê-los. A Gantec tem um cientista de dados dedicado para o produto, está aí para apoiar vocês, os accounts estão aí também para receber as demandas, e será um prazer atender vocês aí nessa escalabilidade, nessa melhoria de segurança e visibilidade do ambiente aí que a ferramenta pode trazer para vocês. Bem, pessoal, a gravação vai ser disponibilizada, tá, para vocês, né? Ela foi gravada, a sessão foi gravada e será disponibilizada. E seguimos à disposição aí para atender vocês e ajudá-los na experimentação do produto. Tudo bem? Tá bom? Bom, obrigado aí pela presença, uma boa tarde para vocês, uma boa sexta e um bom fim de semana aí para todos. Obrigado, Diego, um abraço. Valeu, pessoal. Boa tarde.